Olá meninas, vou fazer um vídeo pra vocês hoje um pouquinho diferente. Antes de eu fazer o vídeo, eu sei que muitas meninas vão me perguntar e às vezes eu demoro pra responder. Deixa eu começar a falar um pouquinho das minhas unhas. Meninas, estou lixando as minhas unhas em formato bailarina. Por quê? São um modelinho de unha que tá bem alta e elas não quebram tanto, tá? Então as minhas unhas estão bem bonitinhas devido a esse formato. Aconselho vocês a fazer porque a unha fica bem linda e a mão também. Esmalte que eu usei aqui foi o esmalte design da Nath e aquele de bulica, o Charlie Chaplin da Top Beauty. E pra também falar pra vocês a base que eu tô usando. Base da Virfic, fortalecedora, a base da Jordana com cálcio, tá? Dentro delas eu boto alho, cravo, vitamina A, aquela ampolinha de vitamina que vocês compram no cosmético para fazer pro cabelo, para fazer tratamento pro cabelo, e queratina líquida que também é pro cabelo. Então dá bastante diferença nas unhas e as minhas unhas estão ficando bem bonitinhas e fortinhas. E detalhe, tá meninas, eu fiz a minha unha quarta-feira passada, já faz uma semana e as minhas unhas estão intactas. Protetor da cor da Nath é o que eu tô usando, muito bom, segura o esmalte, não craquela e faz durar bastante o esmalte nas unhas. Vamos começar. Meninas, pra quem tava esperando ansiosamente, que nem eu, chegou o pincel queridinho, carga dupla, chegou na minha loja virtual. Na verdade, chegou um kit de pincel top. Não tem marca, não tem numeração eles, tá? É só a marca. Muito bons os pincéis, meninas, amei. Vou mostrar pra vocês como usar cada um deles, tá? E o valor deles, R$12 o kit com 3. Olha só que maravilha, meninas. Carga dupla, pontudo e chanfrado. Vamos começar com o carga dupla. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, vou dar umas dicas rápidas de como vocês usar o pincel. Pra começar, vocês têm que ter o famoso papel manteiga molhado com bastante água embaixo do guardanapo. Tintas, tá? Somente tintas acrílica fosca da Nature Colors. Não tentem fazer isso que eu tô ensinando pra vocês com tinta de tecido, porque não vai ficar bonito e não dá certo, ok? Então vamos lá, meninas. Papel cartão, tá? Isso daqui é ótimo pra vocês treinar e vocês aprender a fazer desenhos. Maravilhoso esse papel cartão. Tem várias cores dele. O preto é a melhor cor que tinha, tá? Mas o meu acabou, então vou usar esse aqui mesmo. Vamos começar. O pincel carga dupla, quando vocês compram o novo, vocês lavam ele, passam um pouquinho de creme, limpa na toalha e já vão para o uso dele. Tinta branca de um lado, tinta rosa do outro. O que eu vejo muitas meninas fazendo de errado é molhar o pincel aqui, o branco, e já pegar aqui o rosa e sujar uma cor com a outra. Não pode fazer isso, meninas. Pegou um pincel, pegou metade do pincel branco, metade do pincel rosa, vocês vão esfumar. Quando vocês forem fazer esse efeito aqui, vocês têm que apertar o pincel e colocar força na mão. Por quê? Para misturar as cores e dar 3 cores. Isso daqui vocês não tem que fazer uma vez e nem ter pressa de fazer, ok? Vocês têm que fazer isso aqui sem pressa. Quanto mais bonito vocês deixar aqui no papel, mais bonito vai ficar a flor na unha da cliente. Vamos começar com uma flor de canto. Eu vou fazer aqui no papel a primeira pétala. Eu vou encostar o pincel e vou puxar a pétala. Meninas, carga dupla não é zigue-zague. Há muito tempo atrás a gente aprendeu que carga dupla era zigue-zague. Carga dupla é vocês colocar o pincel em pé, encostar o pincel e fazer como se fosse ondinhas com a mão. Não vocês pegarem o pincel e fazer isso aqui, tá? Não pode. Vocês têm que encostar o pincel na unha do cliente. Não esquecer de mesclar sempre que for fazer uma pétala. Encosta o pincel em pé, o branco sempre para fora e vocês, a mão bem leve, como se fosse ondinhas. Zigue-zague não, tá? Gravem isso. Vamos, cada vez que eu faço uma pétala, eu vou molhar o pincel. Vou encostar o pincel e vou fazer aqui ondinhas, formando uma pétala. Outra coisa que eu vejo muitas meninas quando eu dou curso fazendo que está errado elas fazer. Elas começam a fazer isso aqui, depois elas puxam isso aqui. Não, meninas. Carga dupla é vocês saber aonde começa a pétala e aonde ela termina. Ou seja, encostou o pincel aqui, formou a pétala, levanta o pincel, não puxa o pincel, ok?
Gravem bem esse videozinho, tá, meninas? Que é uma aula bem prática para vocês. E como eu falo em todos os meus vídeos, carga dupla é treino. Aqui eu vou encostar o pincel e vou puxar mais uma pétala. Uma coisa bem importante para vocês, meninas, vocês jamais vão conseguir fazer isso com a tinta de tecido. Por quê? Eu achei que a minha flor ficou muito pequena, então eu quero aumentar ela. Olha só, eu tô passando por cima. Se eu fazer isso com a tinta de tecido, não vai dar certo. Essa pétala aqui também ficou muito pequena. Eu vou passar o pincel por cima e vou fazer a pétala grandona. Essa daqui, eu vou vir aqui para a lateral, vou encostar o pincel. Olha o tamanho que ficou a minha flor. Isso vocês podem fazer na unha da cliente, ok, meninas? Sempre molhando o pincel na tinta. E outra coisa que eu vejo muitas meninas fazendo errado no papel manteiga aqui no curso, e provavelmente vocês fazem. Cada vez que vocês vão mesclar a tinta, vocês fazem isso aqui, fazem aqui, fazem aqui, fazem aqui. Não, meninas, errado. Vocês têm que fazer sempre em cima do que vocês começaram, aqui. Sempre em cima, e não ocupar todo o papel manteiga com essas mesclagens, tá? Agora aqui eu vou colocar o pincel em pé, eu vou encostar ali no branquinho da onde eu comecei a pétala e vou fazer um meio botão. Molho o pincel novamente. Vocês podem reparar quantas vezes que eu fico molhando o pincel. Vamos fazer a vírgula na flor. A vírgula é o que? Eu vou encostar o pincel, vou dar uma deitadinha com ele pro lado e vou fazer a vírgula. Eu vou encostar o pincel, vou dar uma deitadinha nele e vou puxando ele até formar a vírgula. Essa é a vírgula. Tudo que vocês estão vendo aqui eu fazer, meninas, que vocês parece ser fácil, se vocês não ter o jeito do pincel, não ter uma tinta boa e não ter um pincel bom, vocês não conseguem fazer. E se vocês não treinarem também não. Então eu vou fazer aqui uma pétala na flor, vou encostar o pincel. Esse vídeo aqui não é ensinando vocês a fazer desenho, tá? Apesar que eu já tô ensinando vocês a fazer uma flor. Vou fazer outra vírgula lá embaixo e vou fazer mais uma vírgula aqui. Esse vídeo aqui é ensinando vocês a trabalhar com o pincel. O pincel, vocês podem reparar que ele não tá sujo de tinta até aqui embaixo. Se vocês sujarem o pincel de tinta até aqui embaixo, pode jogar o pincel fora. Acabei de fazer uma flor com o pincel da carga dupla. Eu vou fazer folha. Eu vou pegar o verde pistache, vou pegar o verde oliva, vou mesclar ele e vou pegar um pouquinho do branco para clarear um pouquinho mais. Vamos fazer a folha. Pincel em pé. Encosta o pincel e puxa meio S. Encosta o pincel e puxa meio S. Meninas, tentem reparar aqui, olha a deitadinha que o meu pincel, deixa eu colocar um pouquinho mais perto para vocês só ver. Encosta o pincel em pé, olha a deitadinha, meninas, que o pincel dá. Formou folha. Olha que folha. Essa folha só ficou assim porque eu misturei verde pistache, verde oliva, mesclei lá no papel, no guardanapo. Coloquei uma pontinha do branco onde eu coloquei o verde oliva e passei por cima. Vamos novamente, meninas. Vamos fazer uma folhinha diferente. Encosta o pincel, faz meio S, volta com o pincel, fechou, folhinha. Olha só que linda que ficou. O que vocês têm que fazer com a carga dupla, meninas? Treinar, treinar e treinar muito. Então, assim, ó, outra dica que eu tenho que dar pra vocês. Eu sou canhoteira. Quem de vocês não é, vocês têm que fazer o traço ao contrário do que vocês estão vendo no vídeo. Uma dica importante, não tentam fazer o mesmo lado que eu, que vocês não vão conseguir. Então, o meu traço é pra esquerda, o de vocês tem que ser pra direita, ok? Então, tentem fazer isso. Até as pétalas, eu começo aqui na esquerda, vocês têm que começar aqui na direita, ok? Lavou o pincel, passou creminho nele. Meninas, perfeito esse pincel, me apaixonei por ele, o kit todinho. Prontinho. Vocês podem reparar que eu tava fazendo todos os meus vídeos com o pincel chanfrado. Por quê? O pincel carga dupla estava em extinção. Consegui achar ele, então não vai fazer mais falta ele na minha loja virtual. Só que, meninas, ele só vende no kit, tá? Não vende ele separado. O pincel chanfrado que eu aprendi a trabalhar com ele, pela falta do pincel da carga dupla, acabei fazendo todas as flores com ele. Mas o que vocês podem ver de diferença, o que o pincel chanfrado faz e a praticidade de vocês fazerem é
encostar o pincel, fazer o biquinho e descer com o pincel. Meninas, o pincel chanfrado, olha o bico que ele forma. Ele fica um bico bem lindo. Eu já vou fazer um copo de leite ali só pra vocês terem noção. Mesma coisa, meninas, estou fazendo a mesclagem, tô mesclando as tintas, tô passando aqui no mesmo que eu passei antes, ok? Vamos lá. Pincel em pé, encosta o pincel, dá uma deitadinha, subiu, desce, formou um copinho de leite. Vou fazer a outra parte do copinho de leite só para vocês terem noção. Vou vir aqui de baixo e vou fazer como se fosse uma folhinha. Emendou o copo de leite. Eu tenho que agradecer aqui no meu canal do YouTube os maridos, tá? Não vou mandar nem beijo nem abraço pra vocês, tá, maridos? Eu vou só agradecer vocês porque eu sei que vocês escutam muito a minha voz aí dentro da casa de vocês. Tem meninas que falam pra mim que, tipo assim, vão dormir com os meus vídeos e acordam ouvindo meus vídeos. Ou seja, a minha voz pra vocês deve ser irritante, né? Não é o marido da mulherada. Mas obrigada aí, tá? As meninas estão crescendo aqui com o canal e estão fazendo sucesso. Então eu fico muito feliz com isso. Meia folha, fechou o copo de leite. Vamos fazer agora aqui outro formato de copo de leite. Então, para quem tem dificuldade em fazer o biquinho das folhas, usem o pincel chanfrado, meninas, tá? Que ele é muito bom para isso. Aqui, fiz, molho o pincel, não esqueçam desse detalhe. Eu vou fechar ele aqui no meio, vou fazer o meio botãozinho. Vou vir aqui do lado, vou deitar o pincel e vou fazer uma vírgula. Vou deitar o pincel e vou fazer uma vírgula. Vou deitar o pincel e vou fazer uma vírgula. Pincel chanfrado, para isso que serve, tá? Lavou o pincel, não deixe, meninas, por favor, tinta nos pincéis. Se vocês deixarem tinta no pincel, vai estragar ele, tá? Qualquer creme vocês podem usar. Vamos trabalhar com pincel fino. Pincel fino da Kiss não tem numeração, tá? Eu tenho pincel fino da Kiss, eu tenho pincel 3 zeros e tenho pincel 2 zeros. Qualquer pincel que vocês compram na minha loja já vem adaptado, vocês não precisam adaptar eles, ok? Então vamos fazer aqui um modelinho bem básico para vocês. Do que vocês têm que fazer com o pincel? Segurar ele na pontinha. Quando vocês passam o pincel no nanquim, vocês têm que tirar o excesso dele. Segura o pincel em pé e vocês vão fazer o traço. Nossa, mas como o risquinho ficou perfeito. Podem acreditar, meninas, é o pincel e a tinta nanquim, tá? E o jeito que vocês seguram o pincel, vocês não pegam o pincel e fazem risco com eles deitado. Você segura o pincel em pé e você vem fazendo, tira o excesso do nanquim, não esqueça disso, e você vem fazendo arabesco na unha da cliente. Você faz arabesco com o pincel em pé. Você faz aquele famoso contorno nas folhinhas. Olha só ali o efeito que dá. Vocês fazem o contorno das flores. Vocês fazem tudo com o pincel fino e o pincel em pé. Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque muitas meninas não sabem como usar os pincéis. Então, assim, são dicas que, com certeza, meninas, pincel em pé, a pontinha do pincel fez o nanquim. Ah, eu não quero fazer com nanquim, eu quero fazer um traço com a tinta branca. Não precisa tirar tanto o excesso, então vamos fazer um desenho com a tinta branca. Trabalha com o pincel em pé, a pontinha do pincel. O pincel tá cheio de tinta, mas eu vou trabalhar com a ponta, o pincel em pé. Olha o tracinho como que fica perfeito, meninas. Olha só. Quero fazer uma coisa mais grosseirinha com o pincel. Vamos fazer bolinha? Vamos. Molha o pincel com bastante tinta e faz as bolinhas com o pincel mesmo. Olha só. Meninas, podem acreditar, vocês conseguem fazer isso, vocês só tem que ter treino. Terceiro pincel, que é o pincel pontudo que chegou lá na loja virtual. Esse kit topzera, eu amei demais. A série desse pincel, meninas, vocês não têm noção, é mágico. Pincel para fazer margaridinhas. Olha, gente, que delícia de fazer. Olha que perfeição. Encosta o pincel. Esse pincel aqui, vocês trabalham com ele de ladinho, tá? Ele é bem bicudinho, olha só como é que ele é. Vocês molham ele de lado e vocês só encostam o pincel e puxam a margaridinha.
encosta o pincel. Eu vou falar um negócio sério pra vocês, meninas. Eu tenho muita dificuldade em fazer margaridinha, tá? Muita mesmo. Então, assim, ó, eu amei esse pincel, porque vocês só encostam e vai fazendo a margaridinha. E outra dica que eu tenho que dar pra vocês importante também. Aproveitem todas as dicas desse pincel, meninas. O papel, vocês vão estar treinando no papel. Encosta o pincel e puxa. Então, esse pincel pontudo aqui é pra fazer margaridinhas, ok? O pincel, meninas, vocês vão pegar o papel e vocês vão treinar, vocês vão fazer isso daqui, tá? A mão da cliente, não. Então, antes de vocês treinar no papel e já querer fazer na unha da cliente, vocês treinam na mão de algum conhecido. Porque a cliente vai estender a mão pra vocês e vocês não vão poder virar a cliente do avesso. A folha, vocês vão pegar o hábito de fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui e vão acabar conseguindo fazer o desenho mais fácil. Então, antes de vocês treinar, vocês tentam fazer na mão de alguém, tá? Antes de vocês forem fazer no cliente. É isso, meninas, que eu tenho pra falar pra vocês, tá? Os pincéis não têm numerações, todos eles são só realmente marca, tá? Esses pincéis na loja virtual eu entrego para todo o Brasil, eu parcelo até em 12 vezes. Essa base da Verfic, para quem quer comprar, ela já tá prontinha na loja virtual, com alho, cravo, vitamina A, queratina líquida, já tem prontinha, vocês só compram, ó, vocês podem olhar ali que ela já tá prontinha. Podem comprar na loja virtual, que ela já tá assim. A base, o protetor da cor da Nath também chegou novo na loja virtual. E assim, meninas, o que chegou novo na loja virtual também, deixa eu só guardar aqui meus pincéis, é os caviar. Nossa, esses caviar estão muito em alta. Olha só, meninas, que cores maravilhosas que chegou também na loja virtual. São 12 cores de caviar. Não mancha esses caviar, tá? Vocês podem usar na unha que não mancha, já fiz o teste. O caviar também tem a venda na loja virtual, esse kit foi pra R$12. Bastante produtos, meninas, abaixou na loja virtual, tá? Foi pra R$12. Bastante produtos que estavam mais carinho, eu consegui dar uma baixada boa essa semana. Então, meninas, é isso. Vou encerrar o vídeo aqui mostrando pra vocês algum modelinho que eu fiz no papel, pra vocês verem como que a carga dupla fica perfeita com tinta da Nature Colors, tá? Meninas, agradeço vocês todo o carinho, beijo pra cada uma de vocês, assim que der eu respondo todos os recadinhos de vocês e aproveitem, meninas, e não desanimem porque todas vocês conseguem sim fazer desenho, é só vocês ter força de vontade, gostar e querer aprender a fazer, tá? Então é isso, meninas, beijo e até a próxima. Ah, e o site da minha loja virtual, esmalterianeiabelasunhas.com.br.